Olá, meu nome é Glória e recentemente passei por algo bastante traumático. Ao contrário da maioria de vocês, nunca encontrei um lugar que pudesse chamar de lar. Sabe, eu sou originalmente do México, mas no ano passado emigrei para os Estados Unidos. Ao longo da minha infância, todo mundo sempre falava sobre o sonho americano. Então, quando meu pai nos disse que iríamos para lá, não fiquei surpresa. Mas o que aconteceu depois virou a vida da minha família de cabeça para baixo. Ainda sinto arrepios ao pensar nisso hoje. E preciso ser sincera com vocês. Gostaria que nunca tivéssemos nos mudado. Na verdade, foi o maior erro da nossa vida. Parte de mim estava um pouco curiosa em se mudar para os Estados Unidos, mas não queria deixar o México. Nossa vida era simples e eu gostava dessa maneira. Meu pai, no entanto, falava sempre sobre a falta de oportunidades para nós no México e sobre como poderíamos ter uma vida muito melhor se imigrássemos. Seu melhor amigo Juan havia se mudado alguns anos atrás e ele viu a ideia de morar nos Estados Unidos como se fosse a melhor coisa do mundo. Para Juan e sua família, tinha sido um processo muito tranquilo. Eles obtiveram seus vistos com facilidade, encontraram um apartamento agradável o suficiente e conseguiram bons empregos e vagas em uma ótima escola. Parecia tão simples, certo? Ele prometeu a meu pai que seria o mesmo para nós, que quando chegássemos lá, viveríamos felizes para sempre como eles. Bem, se ao menos... Papai decidiu que ele iria primeiro e ficaria com Juan até que ele resolvesse as coisas para nós. Seu visto foi surpreendentemente rápido e antes que percebêssemos, ele estava a caminho. Nós o deixamos na fronteira com apenas uma mala de roupas e dissemos que o veríamos em breve. Mamãe ficou muito emocionada, pois seria a primeira vez que eles se separariam desde que se conheceram. Houve muitas lágrimas e eu me lembro de pensar, tenha calma, mamãe. Quero dizer, estaríamos lá em um mês, por que todas essas lágrimas? É quase como se ela tivesse uma premonição do que iria acontecer. Mais tarde naquele dia, recebemos uma ligação do papai e tudo correu bem. Ele estava na casa de Juan e disse que começaria a buscar um emprego imediatamente e que deveríamos começar o processo de visto. Ele pediu que usássemos a agência que ele usou, pois tinham alguns caras por dentro que podiam levar os vistos. Então, foi isso que fizemos. Usamos uma agência e eles nos prometeram que os vistos estariam prontos dentro de um mês. Depois de um mês, ainda não tínhamos os nossos vistos. Estávamos preocupados que algo tivesse dado errado. Eu senti esse profundo sentimento de pavor, mas também uma certa paz. Talvez não fosse para ser? Durante nosso mês de espera, papai conseguiu 2 empregos. Um como empilhador de prateleiras com Juan em um supermercado e o outro como motorista de táxi. Então ele estava praticamente trabalhando 24 horas por 7. Quero dizer, e nós o veríamos? Finalmente conseguimos nossos vistos. Acontece que eles erraram nossos nomes e tiveram que refazê-los todos. Fomos em direção à fronteira e como déjà vu, exceto que desta vez era a gente que estava cruzando. Atravessei primeiro e não tive problemas. Eles me fizeram algumas perguntas, como onde eu moraria, para qual escola eu iria, etc. Mas, tirando isso, foi super tranquilo e eu me senti muito aliviada. Quero dizer, você sempre ouve essas histórias de horror de funcionários da imigração interrogando pessoas. Pedro foi o próximo e foi tranquilo para ele também. Eles não fizeram nenhuma pergunta porque o inglês dele era praticamente inexistente. Ele tinha apenas 7 anos, então você não podia culpá-lo. Depois foi a vez da mamãe. Parecia que tudo estava indo bem. Quase parecia que o oficial de imigração estava flertando com ela. Eu a vi rindo, mas então outra coisa aconteceu. De repente, ela não estava rindo. Ela nem estava sorrindo. 2 seguranças se aproximaram e um estava ao telefone. O momento seguinte foi um borrão completo quando vi a mamãe se desfazer em lágrimas e ser escoltada para longe. Comecei a gritar por ela. Ela tentou se virar, mas os guardas a levaram em direção à sala de interrogatório. Eu podia ouvi-la chorando e honestamente não tinha ideia do que fazer. Tentei voltar pela imigração para o lado mexicano, mas estávamos presos na terra de ninguém. Eles não nos deixaram passar. Eu estava gritando o nome da minha mãe até quase perder a voz. 1 hora se passou e Pedro e eu estávamos inconsoláveis. Sabíamos que nosso pai estava esperando do outro lado e ele ficaria preocupado com a gente. Eventualmente, uma oficial de imigração veio até nós e nos disse algo que estava prestes a mudar as nossas vidas para sempre. Desculpem, crianças, mas receio que vossa mãe não entrará nos Estados Unidos tão cedo. Ela cometeu um crime grave há alguns anos e, portanto, quem quer que tenha emitido seu visto o fez ilegalmente. Há uma enorme marca negra no nome dela. Desculpem dar a notícia assim, mas vamos levá-los para o outro lado, ok? Ouvi dizer que seu pai está esperando por vocês. Enquanto ela dizia tudo isso, lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu pensei em vomitar. Como minha mãe poderia ser uma criminosa? Certamente foi algum tipo de erro. Minha mãe é enfermeira, não machucaria uma mosca. Eu disse à senhora que não iríamos a lugar algum.
Mas ela me olhou diretamente nos olhos e disse que não tínhamos escolha. E então ela disse algo que me fez querer machucá-la. Eu aconselho vocês a cooperarem aqui, garota. Você não quer ficar como sua mãe, não é? A raiva estava pulsando em mim e de repente tudo o que eu queria era ver meu pai. Ele sabia o que a mamãe tinha feito? O que ela fez? Conseguimos passar para o lado americano e se eu nunca mais visse esses oficiais de imigração na minha vida, ficaria eternamente grata. Pedro e eu corremos para os braços do papai e ele imediatamente soube que algo havia acontecido. Onde está sua mãe? Ele disse. Eu nem conseguia falar e ele sabia. O rosto dele desmoronou. Eu nunca o vi parecer tão quebrado como naquele momento. A corrida de táxi de volta à nossa nova vida foi infeliz. Nenhum de nós falou. Você poderia perfurar o silêncio com uma agulha. Foi verdadeiramente horrível. Nossa vida como a conhecíamos acabou. Naquele primeiro dia, eu nem notei como a nossa vizinhança era degradada ao fato de que tudo o que tínhamos era um colchão no chão para dormir. Não é como se pudéssemos dormir de qualquer forma. Juan e sua esposa correram e tentaram nos colocar em contato com alguns advogados, mas parecia impossível. Tudo parecia muito cru para eu perguntar ao papai o que a mamãe tinha feito, mas na cama naquela noite, ele finalmente me disse. Antes de nascermos, mamãe esteve envolvida em um acidente de carro. Ela trabalhava no turno da noite no hospital e bateu em um rapaz que estava andando na estrada. Ela não percebeu e continuou até casa. Mas então ela notou um pouco de sangue em seu carro e de repente soube o que tinha acontecido. Eles pensaram que isso estava tudo no passado e que já teria sido apagado do registro dela porque o rapaz havia sobrevivido e acabou retirando as acusações. Mas claramente isso ainda os assombrava. No começo fiquei com raiva. Por que a minha mãe não parou para ajudar? Isso parecia tão diferente dela. Mas então as coisas começaram a fazer sentido. Por que ela ficava tão nervosa e ansiosa quando estávamos dirigindo em certas estradas? Eu me senti tão mal por ela. Um acidente que era na verdade um crime estava agora voltando e destruindo sua vida. E nossas vidas também. A vida parecia tão injusta. O que faríamos? Papai disse que ela nunca atravessaria a fronteira agora. Não havia como. Naquela noite todos choramos até dormir e esperávamos que amanhã trouxesse boas notícias. Mas não aconteceu. As coisas pioraram. À luz do dia, notei o quão sujo era o nosso novo lugar. E como era barulhento, eu disse ao papai que deveríamos ir para casa e ficar com a mamãe. Ela precisava de nós. Mas ele recusou. Ele disse que encontraríamos uma maneira de trazê-la para cá e, enquanto isso, tínhamos que começar a escola e criar uma nova vida para nós mesmos. É mais fácil falar do que fazer. Não minto quando digo que o ano seguinte passou rápido. Ele voou em um borrão de consultas com advogados, trabalhos de casa e lentamente tentando reconstruir nossa vida sem a mamãe. Mamãe, é claro, estava de volta à vila com toda a nossa família e de volta ao seu antigo emprego, mas estava com o coração partido. Todos nós estávamos. Eu mal fiz amigos naquele primeiro ano. Eu apenas me concentrei em tirar boas notas para que todo esse movimento de imigração não fosse por nada. Pedro se adaptou rapidamente e logo seu inglês era quase tão bom quanto o meu. Papai trabalhou muito duro o ano todo para que ele pudesse nos alugar uma casa melhor para morar, algo com um pequeno jardim. E quando finalmente nos mudamos para a casa, as coisas melhoraram. Acho que me acostumei a ser a figura materna em casa e ainda estávamos tão determinados em trazer a mamãe para os Estados Unidos. Papai estava trabalhando incansavelmente com o advogado, mas até então eles não tinham sucesso. Honestamente, alguns dias eu queria simplesmente desistir e voltar para a casa onde pertencíamos. Um dia recebemos uma ligação do advogado. Ele encontrou uma brecha com potencial que podia funcionar. Papai correu para casa depois do seu turno do supermercado e decidimos fazer um jantar de comemoração. Eu cozinhei para todos nós e pela primeira vez em um ano parecia que finalmente estávamos felizes. Fui me lavar e foi aí que ouvi um som de batida. Parecia vidro quebrando. Corri para o salão e encontrei meu pai com a cabeça nas mãos. Eu não entendi o que havia acontecido, mas então olhei pela janela bem a tempo de ver uma gangue de garotos saindo com seu táxi. Eles nos roubaram. Ligamos para a polícia, mas não havia nada que eles pudessem fazer. Parecia que a cada passo adiante, levávamos 2 para trás. Papai ficou arrasado. Naquele momento, soube que isso não estava funcionando. Estávamos vivendo nessa enorme bolha de incerteza e fingindo que estava tudo bem. Tudo o que queríamos mais do que tudo era nos reunir com a mamãe. E a única maneira de fazer isso acontecer era voltar para casa. Depois de tudo que o meu pai fez para ganhar esse trabalho, percebemos que era impossível. E agora que haviam roubado seu táxi, tomamos isso como um sinal de que era hora de voltar para casa.
E sabe de uma coisa? Não me arrependo por um segundo. Quero dizer, tentamos, realmente tentamos. Mas viver sem nossa mãe simplesmente não era uma vida que queríamos viver. Agora estamos de volta ao México e nosso sonho americano parece um pesadelo distante. O que você acha da minha história? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.